paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Novo Testamento, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Graça é Cristo dado de graça a nós. Quando nós cremos e recebemos Deus dentro de nós, que é o Senhor Jesus, Ele é a graça de Deus dado a nós gratuitamente. E foi isso que os profetas profetizaram, que Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne que quiser recebê-lo tem o privilégio. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Os profetas profetizaram todo o calvário de Cristo e toda a glória de Cristo antes que ele tivesse sido concebido, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus vestido de carne, o Senhor Jesus. E esse Espírito é que agia e falava aos profetas sobre ele mesmo, que viria como um homem. E que quando chegasse, ele ia padecer muitas coisas. Mas ele edificaria o seu reino, o seu povo, a sua igreja, que somos todos nós. Deus só tem um reino, onde ele é o rei, a igreja, o corpo de Cristo. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então a palavra também mostra para nós que os anjos perscrutam, desejam pregar o Evangelho. Mas esta graça foi concedida àqueles que crescem e recebessem o Senhor dentro de si e dessem testemunho do Espírito de Deus, que é Cristo, dentro de nós, para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele deu esta ordem a esses que creram, que se tornaram seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então esse é um privilégio, é uma honra, é um ministério que Deus dá de graça para todo aquele que creu e recebeu ele, que possa testificar dele. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando que Jesus Cristo se revelou? Quando ele nasceu da Virgem Maria, quando aos 30 anos ele foi batizado, e ele exibiu para todo o universo, para toda a terra, para Satanás e os seus anjos, que ele era Deus vestido de carne. E ele operou maravilhas. Então esta graça foi concedida a nós, por meio do seu Espírito, depois que ele experimentou a morte e a ressurreição. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Há muitas concupiscências, né? Concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E nós, como seres humanos, estamos sujeitos a todas elas. Mas quando o Senhor nos dá a graça de nós começarmos a obedecê-lo, Ele começa a nos libertar da nossa ignorância. Porque muitas vezes nós praticamos as concupiscências por ignorância. Mas quando nós tomamos conhecimento, nós temos a oportunidade de mudar o rumo da nossa vida, o curso da nossa vida. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Quem que está falando essa palavra? O apóstolo Pedro. Você acha que uma atitude de cortar a orelha do soldado é santa? Você acha que a atitude de negar o Senhor 3 vezes diante do sinédrio, da política, da religião, é ser santo? Pois é. Mas Pedro ele foi sendo santificado no seu viver em comunhão com o Cristo, que é Deus, dentro dele. E essa é a nossa oportunidade, de sabermos que somos piores que o Pedro e que temos a mesma oportunidade de sermos santos como Deus é santo. Não porque em nós há esse poder, mas é que a graça de Deus, que é Cristo em nós, vai nos levar por esse caminho da santificação, cada dia da nossa vida. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Nós não somos santos porque nós nos esforçamos em sê-lo e conseguimos fazê-lo. Não. Nós somos santos porque nós dependemos do santo que é Deus em nós. Só Ele pode nos dar a graça e tem o poder de nos guardar de cairmos. Tanto que o Senhor avisou para Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo vai cantar, você vai me negar 3 vezes. Uma advertência para Pedro. E ainda assim ele foi lá e fez igualzinho o Senhor falou. Então, cada vez que formos iluminados pela palavra de Deus, vamos nos prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, verdade, eu sou esse pecado aí, ó, eu sou essa fraqueza, mas o Senhor é poderoso para me guardar nesse dia de cair nesses laços do inferno de Satanás. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, a nossa vida aqui, ela é uma peregrinação. Faz 57 anos que eu estou peregrinando aqui. Muitos já peregrinaram e já estão descansando no Senhor. Não sei quantos dias eu tenho para peregrinar ainda. Mas aqui o Senhor está falando, por meio de Pedro, andar em temor. Então, qual é o segredo da nossa vitória? É cada dia da nossa vida nós temermos a Deus e pedirmos para Ele nos abençoar e nos guardar, porque só Ele pode nos guardar de cairmos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Pedro também recebeu dos pais dele a orientação do judaísmo ortodoxo de seguir as coisas da lei, o ritual do templo, os sacrifícios de animais, a circuncisão. E tudo isso foi barreiras que Pedro teve que vencer na sua comunhão com o Senhor, para que ele pudesse falar essa palavra de encorajamento para mim e para você. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então o sangue de Cristo ele existe desde antes da fundação do mundo. Porque o sangue de Cristo é o sangue de Deus, é a vida de Deus. E ele é eterno, ele existe de eternidade, a eternidade ele é autoexistente. Mas na sua autoexistência, ele criou os céus, a terra, ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins. Ele criou o planeta que nós moramos, nos deu a oportunidade de nascermos, de vivermos nessa terra, de peregrinarmos por ela. Então, nos últimos tempos ele se manifestou como o Espírito que dá vida, ele está em todo lugar. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, a nossa esperança e a nossa fé só tem um lugar, Deus. Não é em pessoas, não é em religião, não é em líderes religiosos. Só Ele pode purificar a vossa alma na obediência à verdade, com amor fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Quem que pode amar ardentemente uns aos outros? Amar os inimigos, os perseguidores? Deus. Ele pode. Ele não operou em Pedro?
que era o apóstolo trovão, raio, o apóstolo furacão, operou, trabalhou na natureza dele. E é isso que Deus precisa fazer em mim, trabalhar na minha natureza. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Cadê a glória do Pedro? Passou. A minha está passando, e a sua? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A única coisa que vai permanecer é a palavra do Senhor. Por isso que no livro de João, capítulo 1, ele disse: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. É Deus. E no versículo 14, e a palavra se fez carne. Quem é? Cristo. Então o Espírito Santo hoje é Cristo ressuscitado, é o Deus da glória. É nele que nós existimos e vivemos. E só ele tem o poder de nos guardar de cairmos em fraquezas e sermos transformados no nosso viver. Essa foi a obra que Deus fez na vida do apóstolo Pedro. Ele pode fazer na minha também. Papai do céu, as nossas vidas, a minha vida, está nas tuas mãos. E eu te peço que o Senhor tenha compaixão de mim e que o Senhor mude a minha natureza má, maligna, caída, numa natureza que expresse a tua pessoa, a tua glória, teu ser, como amor, como verdade, como único Deus. O Senhor pode fazer isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode operar na minha vida nesse dia e me guardar de cair, e me guardar, Senhor, das armadilhas do diabo, de Satanás. E é em Ti, Senhor, que eu coloco a minha vida e que eu confio. É em Ti que eu creio. A minha fé está no Senhor, que se manifestou na época de Pedro. Pedro te viu em carne, e hoje eu posso te ver no meu espírito. Me enche de Ti, Senhor, do Teu Espírito. Nos abençoa nesse dia com a Tua graça, com a Tua bênção. Amém. Que Ele opere eficazmente a Sua palavra em mim. Que você também possa ter esse coração de ir diante dele. Louvado seja o nome do Senhor.